5 dicas para você que está ainda no afastamento da estratégia do estado neutro, para você saber o que fazer logo depois que você rompe esse contato zero, ou na verdade, como fazer esse processo. Eu sou o Luciano Castro e eu te ajudo a atrair o seu marido e sua esposa de volta sem correr atrás, sem se humilhar e salvar a sua família. Aproveita, já curte e me segue para conteúdos como esse todos os dias. Antes de qualquer coisa, vocês vão perceber que antes de fazer qualquer uma dessas dicas pós o contato zero, eu preciso dar um alerta agora muito importante. Para você chegar ao ponto de você romper o contato zero, você tem que garantir que você aplicou tudo o que eu ensino dentro dos métodos, das estratégias que eu aplico, principalmente nas minhas jornadas, nos cursos que eu tenho gratuitos e assim por diante. Por que, Luciano? Porque as pessoas estão desesperadas para quebrar o contato zero. E vocês vão entender agora que isso, na verdade, é um problema gigante se você de fato quer reconquistar a sua família de volta. A primeira dica que de fato você tem que ter quando já ultrapassa um determinado período, Luciano, quanto tempo é de contato zero? o tempo não é relacionado ao contato zero, e sim ao estado emocional. O estado emocional do ex ou da ex e o seu estado emocional. Muitas pessoas estão alimentando aí a questão de falar assim: Nossa, Luciano, eu preciso fazer o contato zero de 30 dias. quanto tempo fazer contato zero? Depende de como você consegue dissipar a energia negativa, os estados emocionais negativos e te colocar no estado neutro, assim como a outra pessoa. E quando eu falo de você e dele, para isso você tem que, muitas vezes, recorrer à primeira dica que eu vou falar agora, que é a quebra do silêncio de uma forma estratégica. Parece até óbvio, né? Por exemplo, entrar em contato. Só que muitos já erram aqui de cara. Estão no contato zero e falam assim: Luciano, contato zero não está funcionando. por quê? Ele nunca me procurou. Ela nunca veio atrás de mim. Pá. Mas se você está pensando isso, naturalmente você já tem um erro grotesco de conteúdo, de sabedoria em relação à estratégia. Desde quando o afastamento, o contato zero, como todo mundo usa, desde quando a função dele é fazer o ex ir atrás de você? Mas, Luciano, você não disse que o guardião não pede para voltar? Percebe? Fica tudo confuso. O guardião não pede para voltar, mas isso não significa que você tem que ficar esperando, não fazendo absolutamente nada, acreditando que a pessoa vai correr atrás de você do nada. Existe uma estratégia, então você tem que quebrar o silêncio com dois objetivos principais. O primeiro, quando você quebra o silêncio de uma forma estratégica, você consegue demonstrar de alguma forma que você está seguindo e focando em coisas diferentes, que seja diferente do seu ex ou da sua ex. O segundo motivo de você quebrar o silêncio é mostrar e não falar que você está vivendo uma vida totalmente diferente e transformada. Então a quebra do silêncio, ela vem num fato de reaproximação, mas como eu falei, a reaproximação eu explico isso com profundidade na minha jornada gratuita, que é um mini curso. Se você não conhece, já se inscreve aqui do Telegram para você ser notificado do próximo evento, porque lá eu abro uma aula minha do método, eu abro na íntegra como fazer uma reaproximação. E um dos erros que todo mundo comete é que acredita que a reaproximação já é a reconciliação, que a reaproximação é a volta. Isso é outro erro brutal. Nossa, Luciano, não estou entendendo nada. Calma, esse é um ponto interessante, porque as pessoas estão acreditando que o contato zero resolve tudo e não precisa fazer mais nada. E existe sim coisas extremamente simples, mas organizadas, que você faz um empilhamento correto e tem um resultado. Então a primeira dica, sim, é você quebrar o silêncio para que você possa testar o terreno e conseguir demonstrar uma transformação de forma assertiva. O segundo ponto é você garantir que tenha desenvolvido seu autocontrole emocional antes de ter uma conversa ou um contato ou uma quebra de silêncio com seu ex ou com a sua ex. Vou repetir. Garantir que você tenha desenvolvido um autocontrole emocional e comportamental alinhados aos relacionamentos antes de entrar em contato ou de quebrar o silêncio com seu ex ou com a sua ex. E quando eu falo a comunicação, etc e tal, se você conseguiu verdadeiramente se desenvolver, você pode, nessa hora, usar de uma comunicação extremamente inteligente. Do tipo, vamos supor que você conseguiu, seguindo todos os passos bonitinhos, você conseguiu fazer uma reaproximação, tá trocando uma ideia com a pessoa. Você pode, naquele momento que você já conseguiu dar alguns passos, falar: Como é que está o trabalho? nunca do mundo pessoal. A pessoa vai falar: Tá andando, tá chato, não tá chato.
E normalmente a pessoa volta. E você, como é que tá o seu trabalho? Porque também não quer ficar sem assunto. E nessa hora você conduziu a conversa para ele perguntar sobre você. E nessa hora você vai ter uma grande chance de mostrar muito mais a sua evolução, a sua energia e as evoluções que você está tendo, toda essa parte na sua vida pessoal, profissional e assim por diante. Mas lembre-se, se você não tem desenvolvido o seu lado emocional e comportamental, garanto para você, eu escuto isso todas as vezes. Luciano, quando eu fiquei no afastamento, eu me senti aliviado, eu realmente achei, não, eu estou preparado, Luciano, eu quero encontrar, porque agora eu estou preparado. Eu falei, você desenvolveu? Não, Luciano, mas eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Beleza, aí a pessoa é lá, aí ela volta para mim depois dizendo assim, Luciano, eu achava que eu estava bem, mas quando eu encontrei, eu desmontei e eu não consegui sustentar. E eu mesmo querendo ser um personagem, eu tenho certeza que ele percebeu, porque eu tive alguns comportamentos que entregaram que eu não estava bem, até mesmo uma cobrança ou outra eu acabei fazendo. e a pessoa vem com 2 vezes mais dor e ela aumenta em 3 vezes o tempo que ela vai ter agora para conseguir reconquistar, porque devolveu o poder para ele ou para ela. Então lembre-se, se você não desenvolveu dentro das ferramentas que eu coloco, que são direcionadas para você ter uma atração inevitável, com consistência, persistência e paciência, se você não consegue aplicar isso de uma forma organizada, quando você encontrar, você vai, na verdade, desperdiçar uma ótima oportunidade de fato você ter sua família e seu casamento de volta. A terceira dica que eu quero falar para vocês é falar de qualquer coisa menos que envolva o relacionamento e o passado de vocês. Naturalmente, você não vai poder pedir uma chance, naturalmente, não é porque a conversa tá boa, e aí de repente a pessoa solta uma armadilha para você, fala assim, nossa, eu tô com saudade. Você fala, Eu também, mas a gente podia eliminar isso. de jeito nenhum. Então, cuidado com essas armadilhas que a pessoa solta para ela sanar aquele buraco emocional ou simplesmente saber, querer perceber se você ainda está esperando ele ou ela. E aí, quando você faz isso, você naturalmente joga a pessoa para longe, porque ela percebe que você está só esperando, que nada mudou, ele ou ela está no controle, então eles não têm motivação nenhuma para mudar o cenário e continuam vendo se é isso mesmo que eles querem. E você vai sofrer 10 vezes mais, porque você vai sofrer mais uma rejeição e você vai ter que começar o processo todo do zero de novo. A quarta dica que eu quero dar para vocês, naturalmente, isso tudo pode estar acontecendo, tudo isso que eu estou falando, pode estar acontecendo no mundo, inclusive digital, muitas vezes. E o importante é que em algum momento não são empilhadas essas dicas, são dicas que você tem que usar de forma inclusive separadas, é você cavar um encontro presencial quando possível e você vê que as coisas estão mais leves. Como sempre falo para os guardiões, o café é sempre algo muito melhor do que falar, agora vou fazer um encontro presencial, vou chamar para um jantar. Não, eu falo, isso é um spoiler dentro do meu método. Eu sempre falo, nunca envolva no primeiro momento jantares, cinemas, porque isso já tem uma conotação romântica, uma conotação que pode e provavelmente fará a pessoa fantasiar que você tem segundas intenções. Por mais que você tenha, não podemos transparecer. Então, o encontro presencial, ele é também uma grande oportunidade para você mostrar todo o trabalho que você fez aqui como guardião, lá nas nossas mentorias, nos nossos métodos, no nosso curso gratuito também, que eu falei para vocês um pouco antes aqui. E, naturalmente, se você vê que as coisas estão evoluindo, você tem que aprender a identificar uma coisa que eu chamo de IDIs. Os IDIs são indicadores de interesse da outra pessoa. Quando você tem acesso a esses IDIs, você começa a perceber que a pessoa está mais receptiva, porque são indicadores de interesses indiretos, não são coisas diretas da pessoa falar, vamos voltar, vamos tal, não sei o quê. Mas você começa a perceber que está tendo um interesse da pessoa de conhecer um pouco mais essa sua nova versão. Que versão? Pois é, lembra que eu falei? Você só vai chegar nessa dica que eu tô falando se você verdadeiramente se desenvolveu. Caso contrário, deixa eu te dar um conselho. Não queira acelerar o processo. Cuidado com a ansiedade, com o imediatismo. Querer resolver rápido, apenas se reaproximar de qualquer forma. Por que você quer fazer isso? Você querer se reaproximar de qualquer forma, o que você verdadeiramente vai entregar de diferente no mundo comportamental e emocional? Estou falando de você ativar os atributos corretos no mundo da atração inevitável. Eu não estou falando de terapia, de psicologia, isso é importante, é legal, tal, mas não estou falando disso, estou falando de você verdadeiramente ter maestria em saber conduzir, um verdadeiro protagonista relacional. As pessoas confundem muito, como eu brinco, né? Tava falando esses dias numa das lives que eu tava fazendo, e eu falei assim, sabe qual é o problema? Relacionamento é igual culinária. Todo mundo sabe um pouco e todo mundo tem uma dica. Só que quando se trata de casamento, assim como na culinária, se trata de um restaurante e de um grande chefe. Você não cuida do restaurante com dicas e receitas de pessoas despreparadas, inclusive de estrutura. Você precisa de algo maior para você se destacar e verdadeiramente conseguir entregar algo diferenciado. O casamento é a mesma coisa.
A gente tem que parar de querer buscar as nossas receitas dos vizinhos, da vovó, da titia e assim por diante e começar a entender que o casamento é uma coisa extremamente delicada, que vale muito a pena, maravilhosa, que vale ser protegida e não deve ser relativizada com aquilo que não tem tanta sabedoria para te ajudar. Cuidado, a responsabilidade de saber aonde buscar as questões corretas que vão fazer você ter resultados assertivos, duradouros e você contar uma nova história do lado da sua família, ao invés de contar apenas uma aventura do lado da pessoa e perder novamente a pessoa e você estender ainda mais o período de volta ou acabar com as suas chances, essa responsabilidade vai ser sempre sua, minha e assim por diante. Nós somos responsáveis por onde nós estamos colocando a nossa busca de conhecimento. Porque sim, relacionamento não são as dicas caseiras. Relacionamento é uma arte, até mesmo para você ser um pai, uma mãe, um marido, uma esposa muito melhor. Não é à toa que tantas pessoas têm dificuldades de se relacionar no trabalho, com os filhos e quando vê, tem uma rede de problemas em todos os lados. Não pense nisso. Se esse vídeo fez sentido, essas 5 dicas são importantíssimas para você poder trabalhar. Aliás, considerando a última que eu estava falando aqui, é saber evoluir e flertar com ele. Quase que eu esqueci da quinta dica para vocês. A quinta dica, na verdade, eu me empolguei falando algumas coisas, é saber flertar com ele ou com ela, desde que você tenha evoluído. O flertar é um contato visual, um sorriso, saber a arte do storytelling, e aí você vai conectar novas emoções para substituir as negativas. Gente, com todo esse contexto, você vai ter verdadeiramente um passo muito mais avançado ali na frente. Mas lembre-se, a preparação vem muito antes de você quebrar qualquer silêncio em relação ao contato zero ou um afastamento que você tem. Compartilha com quem precisa e eu te vejo no próximo vídeo. Antes de você fechar esse vídeo, eu quero te avisar que logo mais, em poucos dias, nós teremos a jornada Reconstruindo o Seu Casamento. É um evento online gratuito que eu faço, onde eu ensino a aplicar exatamente tudo isso da forma correta e estruturada para que você possa salvar a sua família e o seu casamento. Eu deixei o link de inscrição na descrição desse vídeo aqui. Então vai lá, clique e se inscreva para a gente poder salvar a sua família juntos. Te vejo lá.